a saúde, nesse medo de não errar, levou isso para a gestão e hoje a gente tem muita dificuldade em errar e faz com que a gente demore a crescer. O médico, ele acha que ele pode ser só médico, né? E como é que foi pra ti, os outros profissionais, teus colegas te olhar e falar, o Gabriel não é mais médico? Qual é aquele momento, aquela saúde que tá puxando todas as outras para baixo? Mas vocês falam muito também em performance, né, Em cara? performance, Como é que essas coisas, elas estão alinhadas, assim? Como é que vocês conseguem mostrar isso pras empresas? Se você não coloca a sua saúde e o autocuidado em primeiro lugar, você não vai estar com a disposição para cuidar da tua família. E se a tua família não tá em dia, se em casa as coisas não estão legais, não adianta. Não existe performance no trabalho. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão, um podcast aqui da Gestão DS. Como vocês já sabem, a missão da Gestão DS é ajudar você médica, você médico, a construir negócios melhores. Lá na nossa plataforma de gestão, a gente faz isso lá, ajudando você a ter melhor gestão de agenda, de prontuário, de finanças, de marketing, de CRM. E aqui no nosso podcast, a gente tenta ajudar vocês através de bons papos, boas conversas, sempre com especialistas aí. E hoje eu estou muito feliz tá recebendo aqui no nosso podcast o Gabriel Drummond. O Gabriel é médico, mas também está à frente aí junto nos projetos de startup da IGEA. Então, como você sabe, às vezes a gente chama alguns especialistas para falar de um tema específico, que é o que a gente vai conversar hoje também, sobre saúde no ambiente de trabalho, mas também sobre carreira. Então, é muito legal receber um médico que também tá falando pro Gabriel no bastidor ali, que é acho que o nosso primeiro convidado que está à frente de uma startup também. Então, Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Prazer meu. Todo meu, na verdade. Boa. Eu acho que te apresentar um pouquinho, Gabriel, falar um pouquinho da tua trajetória aí. Não, pode ser. Eu, então, sou médico, né? Mas hoje eu divido um pouco do meu tempo com a parte de gestão, de empreendedorismo, junto à IGEA. Uma trajetória um pouquinho, tanto quanto não usual, né? Até hoje o pessoal da minha família diz, você tá abandonando a medicina. Tem uma brincadeira com meu pai disse que eu tô perdendo a minha essência, deixando de ser médico. Não, mas na verdade hoje eu divido o tempo mesmo, eu adoro atender, continuo atendendo, não trabalho como paliativista, né? Minha formação foi em cuidados paliativos e dor, e adoro, cara, tenho uma satisfação muito grande ainda atendendo, não pretendo nunca deixar de fazer isso. Talvez eu me aposente de ser empresário, mas continue atendendo. Mas entendo que hoje faz sentido dividir um pouco do meu tempo também com o empreendedorismo, com projetos que consigam, na verdade, expandir até mais, né, do que o próprio consultório. Muitas vezes eu sentia isso no início da carreira, que era bacana estar ali com a pessoa, atuar naquela vida, impactar aquela família, né, no entorno daquele paciente que a gente está cuidando. Mas parece que na gestão, né, ou empreendendo, você consegue pegar aquela filosofia, aquele modo de trabalho e expandir para algo muito além, né? Escalar muito além das paredes do consultório. Então, é legal conseguir conciliar as duas coisas, né? E hoje é o que é o modelo de vida que faz mais sentido para mim. Que bacana. Até eu tava falando ali, pô, Gabriel, já foi Product Manager, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi lá. Acho que tu falou, pô, isso aí foi lá no início da IGEA ali. Mas essa pegada de empreendedorismo, assim, sempre foi algo natural para ti? A IGEA é um primeiro contato com isso? E como é que ela surgiu, assim, para ti? Porque, como a gente vai falar do tema de saúde de trabalho, que é o foco da IGEA, né? Hoje, também acho que já era um foco que tu tinha como médico. Como é que essas duas coisas aí se cruzaram? Cara, parece improvável, né? Paliativista, trabalha com dor e de repente tá lá como PM de uma startup, né? Que história é essa? Mas, na verdade, o meu primeiro contato com a parte do empreendedorismo não foi nada de família, nada disso. Na verdade, eu fui fazer um intercâmbio, Ciência Sem Fronteiras, com o seu dinheiro, inclusive. Muito obrigado. Foi um programa do governo que levou a gente para fora do Brasil. Foi uma baita experiência. E lá eu pude fazer um estágio em cuidados paliativos no hospice, né? Que é uma clínica, uma instituição especializada em cuidados paliativos. E lá eu recebi uma folha A3, né? Uma brochura, assim, que é um guia de bolso de cuidados paliativos. Falei, cara, com coisas bem básicas, como fazer um manejo simples de dor, como tratar náusea, como abordar luto, como abordar comunicação difícil, enfim. E daí eu pedi autorização, trouxe para o Brasil. E aí a gente fez junto com a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, a gente criou um site, e esse site a gente ganhou um patrocínio, estava na faculdade ainda, ganhou um patrocínio para construir um aplicativo. Aí a gente começou a construir o aplicativo e, graças a Deus, o aplicativo ficou
uma merda, assim, uma bosta. Não sei se pode falar assim de Não, verdade. tranquilo, é de boa. Ficou horrível o aplicativo, péssima usabilidade, ninguém aderiu. E o mais engraçado é que o nosso principal produto que nasceu desse guia de bolso foi um PDF. Simples, mas que era fácil para as pessoas mandarem no WhatsApp. E cresceu, criou visibilidade. E quando a gente complicou o negócio sem técnica, e outra coisa muito importante, sem olhar para o nicho. Na época, a gente foi patrocinado pela indústria farmacêutica e o objetivo era criar um produto que servisse para todos os médicos, porque a indústria farmacêutica queria abranger muitas pessoas. E eu perdi a oportunidade de conversar com um nicho que aderiu ao meu PDF lá atrás. Enfim, diversos aprendizados que fizeram com que a gente voltasse atrás ali, pegasse nos livros, aprendesse um pouquinho sobre isso. E daí eu descobri que existe um mundo novo de inovação, de marketing, de empreendedorismo, de startup, de escala. Falei, caramba, cara, tem um mundo aqui dentro. Posso pegar todos os projetos, todas as ideias doidas na minha cabeça e fazer alguma coisa diferente em cima disso. E aí eu comecei, na época saí da faculdade, fui fazer residência de clínica médica no Hospital Moinhos. E lá tive o primeiro contato com o setor de inovação dentro de um hospital. Direcionei, continuei na carreira tradicional ali, fiz minha segunda residência em dor e cuidados paliativos. E no Moinhos entrei, né, em paralelo como consultor na época ainda, dentro do time de inovação, de saúde digital. Depois fui efetivado dentro do time, fiquei um tempo lá. E nesse contato do hospital que eu conheci a IJA, né? Cara, rolou uma baita química e daí saí do corporativo, do grande hospital, o que também é um choque, né? Cara, chegou no segundo, no terceiro melhor hospital da América Latina e agora está saindo dessa carreira estável, enfim, em ascensão para estar dentro de uma startup. Risco total, coisas acontecendo, captação, enfim. Outra equipe, outro tipo de time, mas... Outra metodologia de trabalho, né? De trabalho, outro matriciamento da empresa, assim, a maneira como as pessoas se relacionam são muito diferentes. Até antes da gente entrar na IJA ali, uma coisa que me chama muita atenção quando a gente conversa com médicos aqui, que também são empreendedores, que a gente chama no podcast, que uma coisa que me marca muito, que os caras sempre comentam, a gente como médico, a gente é ensinado que a gente não pode errar. O médico, ele não pode errar. Caramba, isso aí é uma... E aí a gente vai para o mundo da tecnologia e, cara, vocês têm que fazer teste, errar faz parte do caminho. Como é que é isso na cabeça do médico aí também? Porque o David teve com a gente, até teve um dos episódios aí com o David, que também é fundador da Gestão DS. Ele fala, cara, eu tenho que praticamente ter um avatar. Eu tenho um avatar que bota o jaleco, entro lá e aí depois eu pego o terno e vou pro mundo corporativo. Terno não, que eu não gosto de terno, o jeito dele lá. Vou pro mundo corporativo, né? Como é que foi pra ti essa dualidade, cara? Cara, é engraçado isso, porque acho que a saúde é bem filosófico isso. Eu adoro falar sobre isso. É bem filosófico porque eu acredito, inclusive, que a saúde se perdeu um pouco em aceitar e abraçar o erro. E aí eu vou talvez troco a palavra erro por vulnerabilidade, tá? A gente tem uma dificuldade na saúde de entender a nossa vulnerabilidade. E por quê? A gente entra na faculdade com uma ideia de, cara, eu tô entrando para curar pessoas. Eu tô entrando para pegar um câncer e descobrir a cura do câncer, sei lá. E é frustrante porque não é assim que as coisas funcionam, né? Na verdade, e daí os cuidados paliativos ensinam muito sobre isso, faz muito mais sentido olhar para as pessoas que a gente cuida, não como doenças, e sim como pessoas, com todo o contexto que envolve elas. Tem uma frase que eu adoro, que é do Pat Adams, que diz que quando a gente cuida de doenças, a gente pode ganhar ou perder. Uma hora a doença vai levar o nosso paciente embora, faz parte da vida isso. Mas quando a gente cuida de pessoas, a gente sempre ganha. Por quê? Porque a gente está abraçando a limitação técnica da saúde, o limite que o ser humano tem tecnológico para realmente curar doenças, resolver o problema daquela pessoa. E daí a gente também está abraçando a nossa vulnerabilidade, a nossa dificuldade de daqui a pouco abraçar essa falha, essa falência da nossa capacidade técnica e ajudar a pessoa que está na nossa frente da melhor maneira que a gente pode. E entender que a gente fez o que a gente conseguia da melhor forma possível. Essa estrutura de autocompaixão se perdeu muito na saúde. E daí a gente, inclusive, perdeu a gente levou esse medo da falha, esse medo da morte, inclusive para nossa gestão, onde não faz nenhum sentido. É claro que a gente tem que criar processos seguros dentro do hospital.
o erro, a negligência, o evitável, ele precisa ser combatido realmente ferrenhamente. O processo ele precisa ser muito bom. A gente precisa ter dupla checagem, precisa ter comunicação em alça, feedback, enfim. Precisa funcionar muito bem isso, como em qualquer outra indústria que isso é relevante. Avião, comunicação, transporte, enfim, alimentação. Mas não significa que a maneira de fazer gestão em saúde é especial e diferente de outras indústrias. As outras indústrias conseguiram entender isso já. Vamos pensar então daqui a pouco numa Big Tech, na Google, por exemplo, que vai usar um sistema de gestão baseado em OKRs, né, em Objectives and Key Results. Dentro da metodologia para fazer a gestão, fazer o planejamento estratégico, se entende que 70% das vezes aquela meta não vai ser atingida. Por quê? Se eu atinjo 100% dos meus objetivos em gestão, significa que eu não estou mirando objetivos grandes o suficientes. Um moonshot, né? Exato. Em algum momento eu preciso ter processos que não falham e que eu tenho que atingir 100% da meta. Em outros momentos, a gente 70, precisa... 80 ele é aceitável também, porque eu estou mirando mais alto, né? Exato, eu preciso mirar mais alto. Então, a saúde, nesse medo de não errar, nessa mentalidade daqui a pouco de combater algo, combater a doença, combater as caixinhas onde a gente coloca as pessoas, levou isso para a gestão. E hoje a gente tem muita dificuldade em errar e faz com que a gente demore a crescer. Hoje a saúde é a indústria menos eficiente do mundo. Mais conservador também, né? Mais conservadora. 30% de todo recurso em saúde hoje, ele é desperdiçado, de alguma forma. No mundo, não é no Brasil, né? Inclusive tem um estudo que foi feito num hospital de Uberlândia, que mostrou... Uberlândia ou Uberaba, agora eu não sei. O Araguari, alguma coisa lá no Triângulo Mineiro, que 56%, 57% do faturamento do hospital era para pagar desperdício. Ou uma medicação que foi feita meio ampola, ou daqui a pouco um exame que foi pedido que não precisava, ou uma doença que poderia ter sido evitada com prevenção. E isso, obviamente, gera um problemaço para o sistema de saúde e a gente não consegue olhar para isso porque a nossa gestão tem muito medo do moonshot. De se permitir errar, se permitir inovar, se permitir testar. Então, acho que a gente precisa olhar para outras indústrias e aprender bastante com elas. Boa. Fui longe, falei que era filosófico. Não, mas foi bonito. E ainda aproveitando pegando esse gancho aí de se permitir ousar, de testar, né? Tudo nessa carreira empreendedora, indo para a parte de tecnologia também. Acho que uma das coisas que eu sempre gosto de conversar também com os médicos, que se permitem testar outras coisas além da carreira médica, né? Até quem fez o gancho pra gente estar conversando hoje foi a Ju Rondon da Planos. Ela fala muito dessa questão dessas carreiras não usuais, né? E eu acho que eu queria te perguntar, porque às vezes é uma dúvida que a gente tem do nosso público que nos escuta, que o médico ele acha que ele pode ser só médico, né? E como é que foi pra ti? Acho que esse lado também porque também tem muito aquela questão de os outros profissionais, teus colegas te olhar e falar, o Gabriel não é mais médico. O Gabriel agora é startupeiro, nem atende. Exato. Como é que foi lidar com isso, Gabriel? Cara, é uma piada, né? Mas o mais difícil, às vezes, é lidar com esse tipo de abordagem na família até. Porque se cria uma expectativa sobre o filho médico, né? Primeira pessoa do meu grupo íntimo, né? Da minha família íntima ali, a ser médico, enfim. Então, isso criou enfim, o cara vai ser médico, vai ser riquíssimo, né? Mentira, não é. Mentira que conta pra gente, né? Mas isso cria uma expectativa que foi quebrada, obviamente. Mas talvez se eu fosse usar uma analogia, eu falaria... É como se fosse viajar de avião, assim. Se você tem só um motor e o motor falha, você não tem nenhum, entendeu? Então, eu gosto de entender a minha carreira como... eu tenho mais portas para entrar. Enfim, preciso pivotar, agora falando um pouco de linguagem de startupeiro, né? Preciso pivotar alguma coisa na minha carreira. Entendo que agora faz mais sentido aí falando do meu propósito, né? Dentro daquilo que faz sentido para mim. Faz mais sentido investir mais tempo dentro de um lado ou de outro. Eu tenho massa de manobra, eu consigo mudar rapidamente a maneira como eu vejo e organizo minhas semanas, minhas atividades, enfim, para contemplar melhor, né? Onde eu quero chegar na vida, meu propósito. Pô. Então, faz muito sentido a gente, de uma maneira mais tranquila, assim, não necessariamente pegar coisas tão duais daqui a pouco, né? Mas faz sentido a gente não... Isso talvez seja um erro que alguns médicos fazem. A gente foca tanto na saúde, tanto na medicina,
para de estudar outras coisas, para de conversar sobre outras coisas. Eu brinco que a vida vira um grande round, né? O ciclo de amizade é médico, o a gente fala o tempo médico, inteiro sobre o problema lá do trabalho, da clínica, cara, do hospital. quem é médico que nunca saiu com uns amigos médicos assim, e de repente você ficou 2, 3 horas com o povo bebendo, podia estar curtindo, mas tá lá falando dos problemas do hospital, de caso de paciente, que fulano de tal fez isso comigo e tal. Então daqui a pouco a gente perde a oportunidade de ver o mundo com uma maneira mais ampla, né? Então faz sentido não só na carreira, mas acho que em todos os aspectos da vida. Perfeito. Eu tô muito filosófico hoje, cara. O que tá acontecendo? E aí, café aqui. E aí tu tava falando da tua formação na medicina ali, da questão paliativa e das especializações, e aí entrou a IJA. Exato. Conta um pouquinho do que a IJA faz, agora entrando no nosso tema também do podcast, Boa, da maravilha. saúde no ambiente de trabalho. O que ela faz, quais são os pilares, o que ela tem de diferente aí. Beleza, a IJA então nasceu para ser uma empresa que faz as pessoas viverem mais e melhor. Simples na assim. nutshell é isso. E a ideia, aí beleza, realmente correndo atrás, entendendo essas dificuldades que o sistema de saúde tem hoje, de ser mais eficiente, de ser mais assertivo, que a IJA começou a pensar e bolar os produtos dela. Hoje a gente tem algumas spin-offs, alguns produtos dentro da parte de ciências ômicas, análises genéticas, enfim, mas o nosso carro-chefe hoje é o nosso produto de saúde preventiva, principalmente para empresas, né? Principalmente para o B2B, então para o business to business. E a ideia é entrar dentro das empresas, fazer um mapeamento da saúde daquelas pessoas e oferecer uma jornada de cuidado. Todo mundo da empresa vai passar com o seu médico de família, todo mundo tem acesso à navegação de enfermagem, a uma concierge, né, um assistente pessoal de saúde que marca teus exames, que reduz o atrito do sistema, garante que você não vai ficar perdido, não vai esquecer uma outra consulta. Nossa jornada é 100% digital, não tem atrito, a gente, enfim, brinco que a gente está a um clique de distância para estar na frente do teu médico, fazendo o que precisa fazer. E óbvio que com uma equipe multidisciplinar, né? Nutrição, enfermagem, enfim, psico, que não dá para a gente olhar para as pessoas apenas nas caixinhas das doenças, né? Então, não dá, a gente precisa entender o contexto, todo o contexto que envolve aquela pessoa e aquela empresa. Então, por isso que no nosso mapeamento de saúde, a gente divide ele em 5, didaticamente, eu dividi ele em 5 grandes áreas, né? Saúde mental, saúde física, saúde nutricional, qualidade do sono e saúde financeira / social. Uhum. Eu até tava vendo porque eu lembro na época antes de conhecer agora, quando a Ju passou o contato, que acho que foi ano passado que vocês organizaram o painel de saúde do Gramado Summit, Isso, né? esse ano vai ter de novo. Vamos estar lá. É o Michael, né? O Michael, nosso CEO, né? Isso. E eu lembro na época, porque como a gente também tá no mesmo setor aí de Health Tech, né? Vocês Health Tech / Fintechs também, porque vocês têm alguns produtos tem a parte ali, de banco também, exato. E eu lembro do Michael falar no sentido dessa questão preventiva, né? Que o plano de saúde, algo mais ou menos que ele usou, assim, que quando o pessoal era perguntado, que acho que é só uma pequena parcela, 20% da população brasileira 20% tem plano, e quando era perguntado pelo que tem, o que mais vinha era a questão de segurança. Não um produto que tu usa para conseguir, de fato, eu vou utilizar para melhorar a minha saúde. Olha, no momento que der tudo errado, eu não vou falir, né? Então, foi algo que me chamou bastante atenção. E uma coisa que eu vi de diferente ali na IJA também, porque quando a gente fala geralmente de saúde no ambiente de trabalho, daí vem a questão da saúde mental, está muito mais vinculada a essa questão do autocuidado, e também. Exato. Mas vocês falam muito também em performance, né, cara? Como é que essas coisas elas estão alinhadas, assim? Como é que vocês conseguem mostrar isso para as empresas? A baita pergunta. Na verdade, o Michael realmente ele fala, né, que as pessoas não têm medo de adoecer. Quem tem medo de adoecer cuida da saúde. Tem medo de falir depois. Tem medo de ficar doente e não conseguir pagar pelo tratamento, né? E realmente é isso. Hoje o plano de saúde infelizmente, um consórcio de doença, né? A gente fica pagando para um dia ser contemplado. Tomara que não use, né? Exato. Para ser contemplado com uma doença, daí eu vou poder gastar ou resgatar o meu investimento com tratamento de alguma doença. Não faz nenhum sentido isso, né? Se a gente tem estratégias muito boas, muito bem estudadas de prevenção. E aí, pensando em alta performance, a gente costuma não classificar, mas entender que as pessoas elas têm diversos momentos de vida e momentos de saúde. Não dá pra gente colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha, né? Não adianta virar pra pessoa e falar assim, olha, agora o bom mesmo é tomar banho gelado de manhã e
e fazer jejum intermitente e correr de uma maratona por ano, se daqui a pouco a pessoa está muito sintomática, está cheia de doença. E também não adianta eu pegar um programa de saúde focado em dar remédio, em fazer diagnóstico precoce de doença para uma pessoa que, enfim, é super saudável e que quer virar um atleta amador, enfim. Então, existem vários momentos numa linha do tempo em que uma pessoa pode estar. Vai depender da motivação dela e vai depender da maneira como a saúde está alinhada com o objetivo de vida dela. A gente precisa entender isso. E entender essa individualidade é complicado. E mais do que isso, né? Então, aí sim, falando de entender a alta performance daquela pessoa não necessariamente está relacionado com correr com pace próximo a 5. Na verdade, está mais relacionado a, dentro da individualidade, no momento daquela pessoa, conseguir oferecer todos os recursos enquanto sistema de saúde, que é o que a IJA se propõe a fazer, oferecer todos os recursos possíveis para que aquela pessoa tenha o máximo de performance no momento de vida que ela está. Se ela está com uma doença muito sintomática, que ela se prepare para que ela melhore, que ela fique mais compensada do ponto de vista clínico e seja pronta para daqui a pouco pensar em estratégias que vão aumentar a longevidade. Se ela já está pensando em longevidade, vamos pensar em estratégias para daqui a pouco ela ter mais alta performance numa atividade física. Se ela já está nisso, será que a gente não pode conversar de biohacking? Enfim, fazer testes genéticos, análisômicas, enfim. Então, mas vai depender muito daquele momento, daquela pessoa, da individualidade dela. Alta performance é também sobre isso. Boa. A gente teve um episódio aqui no Prontuário de Gestão com o Dr. Thiago Volpe. Lá em São Paulo, a gente conversou bastante também sobre... A gente falou da questão de alta performance para empreendedores, mas para médicos também, né? E de alguns pilares essenciais, assim. E eu sei que um dos sócios de vocês também é o Joel, Joel, né? O Jota, ele sempre fala saúde primeiro. Então, é muito legal, assim, porque geralmente a gente só vê muito essa questão mais ligada pro autocuidado e pouco se falando sobre como isso está totalmente vinculado, né? Estou completamente vinculado. Inclusive, nas nossas consultas lá na IJA, a gente fala o seguinte, olha, o nosso objetivo hoje é te entender, se conectar com você, tem um momento de conexão com a pessoa na frente, né, com o usuário na frente. A gente tem dificuldade de chamar eles de paciente, sabia? Porque a maioria das vezes o paciente lembra muito de gente doente e tudo mais. A gente tem dificuldade de chamar de paciente. A gente carinhosamente apelida de IGER, né, da pessoa que a gente cuida de IGER. E a gente... Até porque é preventivo, né? O cara não tá ali com... A ideia é que não esteja procurando só quando tá mal, né? 30%, 40% das vezes nas empresas tem gente com alguma doença mais importante que a gente vai cuidar também, mas enfim, 60% das vezes, 70% das vezes é alguém que não tem nenhuma doença instalada ainda, vai ter no futuro e a gente vai evitar isso. Sabia que 86% das doenças poderiam ser evitadas ou retardadas com prevenção? É bizarro, eu já tinha cara. visto algo assim, mas É bizarro. Mas o Joel fala bastante sobre isso mesmo. O lema dele é saúde, família, trabalho, né? Porque se você não coloca a sua saúde e o autocuidado em primeiro lugar, você não vai estar com a disposição para cuidar da tua família. E se a tua família não está em dia, se em casa as coisas não estão legais, não adianta. Não existe performance no trabalho. Ninguém vai performar bem no trabalho se está com uma dívida grande. Se acabou de descobrir um câncer em um parente próximo, enfim. Então faz sentido. Tudo precisa estar interligado. Na consulta a gente sempre diz que o objetivo de saúde ele precisa servir ao seu objetivo pessoal. Então, cara, olha que difícil muitas vezes dentro da jornada de cuidado daquela pessoa, a gente também conseguir se conectar com o propósito de vida dela, com aquilo que faz sentido para ela, com a espiritualidade dela, né, com algo. Então, se a gente não consegue juntar todos esses agentes, a gente continua tratando pessoas em caixinhas, continua tratando doencinha, dando remédio que só, entre aspas, né, despiora pessoas. A gente não está realmente entendendo o contexto dela e a raiz dos problemas, a raiz das doenças e tratando aquilo ali dentro. Então, pensando nisso, né, em aliar alta performance com todo o contexto da pessoa, todas as saúdes dela, se a gente não faz isso, provavelmente a gente não vai ter um bom resultado lá na frente. E é complexo, mas dá para fazer. A gente pode fazer isso a nível micro, individual, a nível meso, dentro de uma empresa, e a gente precisa fomentar mais esse diálogo a nível macro, a nível de política pública, a nível de cultura, né, enquanto país. Então, faz sentido, a gente pode e deve atuar nessas três esferas. Né? Perfeito. Até
pegando aí da tua fala ali, Gabriel, sobre essas saúdes que tu falou, né? Eu lembro de ter escutado nesse podcast com o Michael, que ele trouxe um dado lá bem interessante, que era cerca de 50, acho que era um case de vocês lá de uma empresa que acho que em torno de 50 pessoas lá estavam pré-burnout, algo assim. Uhum. E também foi analisado dessas outras saúdes que a gente não se fala, porque geralmente a gente fala de saúde é os nossos marcadores dos exames ali, né? Exato, E aí tinha um caso era que 30 e poucos % ali daquela empresa, o pessoal estava com problemas financeiros. Só que a correlação era também que todos esses que estavam com problemas financeiros estavam no pré-burnout. Como isso estava influenciando. E é o que tu estava falando, cara, eu tenho um problema de dívida, eu tenho algum problema de... Eu não vou conseguir pensar em outra coisa, né? É impossível Então, pensar em outra falar coisa. um pouquinho dessas saúdes, assim, desses pilares, até tu falou que são 5, né? Uhum. Como é que vocês trabalham isso? A gente diz que o nosso objetivo enquanto profissional, enquanto médico, enquanto pessoa, profissional de saúde, na verdade, não só o médico, né, mas toda nossa equipe de saúde, é olhar para as pessoas e identificar onde é que é o ponto de inflexão delas. O que é isso? Qual é aquele momento, aquela saúde que está puxando todas as outras para baixo? Às vezes é um, às vezes é duas, às vezes é três. E muitas vezes não é a saúde física. Isso chama bastante atenção. Quando a gente começa a entrar dentro da intimidade das pessoas, a gente percebe que, cara, beleza, você tá com, sei lá, tá com pré-diabetes, por exemplo, tá com sobrepeso, obesidade, enfim, já tentou diversas estratégias ali, não consegue engajar em atividade física, não consegue nem engajar daqui a pouco num análogo de LP1, enfim, numa medicação para te ajudar a emagrecer. E aí a gente vai entrar mais a fundo e vai ver, cara, o problema é que essa pessoa tá... o filho dela, isso aconteceu de verdade, o filho dela tá dormindo ainda na cama junto com o casal, já tá grande, tá dificultando, você não tem uma boa qualidade de sono, acorda de manhã cansado, associado a isso, não tá conseguindo, já tem alguns anos ali que não consegue progredir na carreira, não tá feliz, tá frustrado porque não tem energia, o gestor não tá vendo ali dedicação, ânimo, então não consegue pegar novos projetos, não consegue se desafiar de uma forma diferente, não tem energia para fazer um curso e crescer. E aí, e daí não tem energia para isso, vai chegar em casa cansado, não quer fazer atividade física, não quer comer bobagem, porque é aquilo que vai dar dopamina, vai te... Então, olha só, daqui a pouco tem uma coisinha lá, um hábito, que é a criança no quarto dormindo contigo, que tirando isso dessa pessoa, isso realmente aconteceu. Cara, tudo mudou. Outra pessoa, outros projetos, foi estudar, né? Já pegou uma nova posição na carreira ali, em menos de um ano de atuação nossa nessa empresa. Bacana. Então, assim, qual que é esse ponto de inflexão das pessoas que a gente cuida? Que geralmente, às vezes, quando a pessoa tá meio parada na carreira, não tá só focando no trabalho, a primeira coisa que alguém vem, um amigo, te fala assim, não, tu tem que começar a fazer atividade física. Né? Daí vou ter mais energia. Cara, às vezes não é nem isso o problema, eu vou fazer mais uma atividade e vou acabar me estourando ainda mais, né? Não, e muitas vezes as pessoas nem reconhecem que tá ali o problema. É difícil isso. Então, por isso que a gente precisa mapear, criar de maneira objetiva, identificar scores, né, dentro da saúde para ver, putz, cara, tem alguma coisa que tá errada aqui na saúde financeira dessa pessoa. E muitas vezes é muito comum dentro da nossa atuação a pessoa sair com uma meta de saúde, que são metas individuais, a gente sempre dá 2, 3 metas de saúde individual para a próxima consulta. E uma das metas algumas metas, muitas vezes são iniciar uma reserva de emergência, socializar. Cara, socialização é o fator independente mais importante para a longevidade. Caramba. Mais que atividade física e comida. Independente, assim, se for escolher uma coisa, o que eu faço? Uma coisa para viver bastante, socialize. Saia do seu ciclo íntimo de família, tenha amigos. Cara, pior que isso é uma pandemia hoje, né? O idoso solitário, uma pandemia. É muito comum. E aí, esse cara não sai de casa, não levanta nem para tomar água, fica desidratado, desnutrido, fica com fraqueza muscular, vira um idoso frágil e morre mais rápido. Essa informação eu não, cara, não tinha... É verdade, é verdade. A gente fala muito das blue zones, né? São aquelas áreas em que as pessoas vivem mais de 100 anos e tudo mais. E a socialização foi o fator independente mais relevante para a longevidade. Comum entre essas pessoas que... Todas elas, qual que era o padrão? Cidade do interior, o pessoal pega a cadeirinha e vai para a porta de casa fazer fofoca, entre aspas, né? Falar da vida dos outros e fazer amizade. E a gente perdeu isso nas grandes cidades, né? Parece que quanto mais gente vive perto da gente, mais solitário a gente fica. E tentando... Porque hoje
a IJA, pelo que a gente conversou ali também, Gabriel, hoje vocês atendem muito no B2B, né? São empresas e tal. Exato. Eu não sei se tem, dos cases que vocês têm, pensando até para conversar com os médicos também, tem alguma diferença quando vocês, se tem alguma organização de saúde que trabalhe com saúde também, seja grandes clínicas, hospitais, com relação às empresas, tem alguma diferença do mundo médico ou os pilares são os mesmos? Vocês conseguem ver alguma, quando vocês fazem as análises, assim, pensando nos médicos, nessa carreira de saúde, em relação à saúde do trabalho, tem alguma coisa que destaca um pouco mais, assim? Cara, boa pergunta. Existem diferenças entre segmentos, né? Mas a gente tem algumas coisas que são muito comuns. Uma dificuldade de fazer autocuidado, ela é muito comum. Saúde mental, principalmente, hoje está sendo muito comum. E acho que vale a pena a gente falar sobre isso, porque principalmente na saúde, né? Acho que e isso parece que piorou depois da pandemia. Uhum. Parece que os casos de burnout, de esgotamento dentro dos profissionais de saúde estão cada vez mais frequentes, né, cara? Uhum. E isso impacta não só a nossa produtividade, a nossa capacidade de crescer como pessoa, enfim, mas também a qualidade do cuidado que a gente oferece. Uhum. Porque a gente fez uma live ano passado com o Dr. Fernando, o Uhum. Bert, ali, que é diretor-geral do Siemens, e ele estava nos falando isso de alguns dados que mostravam o quanto na carreira médica essas questões de burnout, eu posso até estar falando uma bobagem, mas eu lembro até alguma coisa de casos de suicídio era muito maior na área médica, assim, na questão de Pois é, cara. saúde do que referente a outras profissões. E aí, na época, me chamou a atenção, até eu falei com o Dr. Fernando sobre isso, falei, cara, e vocês estão com essa cabeça e tem que, de alguma forma, prover saúde para outras pessoas também, né? Pois é. E como é que. E engraçado que. Será que eu posso falar irônico? Que irônico, né? A gente ser profissional de saúde e não tá olhando pra gente mesmo, pra nossa própria saúde, né? E com que cabeça realmente a gente vai estar pra cuidar das pessoas? Não tá. A gente tem outro lugar na hora que a gente tá com burnout. A nossa personalidade muda, né? Tá na definição do burnout é a mudança de personalidade, dos sintomas que aparece. Então, sim, cara, acho que a gente precisa olhar mais pro nosso autocuidado e talvez isso entre dentro aí, talvez, citando bastante a Ju, né? Ju Rondon. A gente precisa olhar para a cultura, da maneira como a gente faz saúde, da maneira que a gente entende a nossa vulnerabilidade, da maneira como a gente aceita não um erro, mas aceita a morte, aceita que as doenças levam as pessoas embora mesmo, e da maneira como a gente também organiza, isso é muito importante, organiza a qualidade do trabalho que a gente faz. Como o nosso sistema hoje é muito baseado em produtividade, né? É o fee for service ainda, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Uhum. E eu brinco que eu ainda não tirei carteira de motorista, tá? Ainda sou dependente de Uber e da minha namorada pra me levar pros lugares. Mas olha, cada vez é melhor ficar mais assim, porque não vale a pena. E daí as pessoas perguntam, cara, por que tu não fez isso, né? Aí eu brinco, cara, que depois que eu saí da faculdade, eu descobri que quanto mais eu trabalhasse, mais dinheiro eu ganhava. E daí eu falei, não, eu vou tirar a carteira, eu vou ganhar mais dinheiro. E a gente entra numa espiral de, só mais um plantão, né? Quanto é que vale esse plantão? Ou então, quanto é que vale atender? Eu vou atender vou atender uma pessoa a cada 1 hora, ou vou atender uma pessoa a cada 15 minutos, 20 minutos? Eu vou ganhar, sei lá, 3, 4 vezes naquela hora ali. Então a gente começa a abrir mão. Isso é complicado, cara. A gente começa a abrir mão da qualidade do serviço que a gente está fazendo em prol da produtividade. E isso faz com que a gente se desconecte com o nosso propósito de estar ali cuidando de pessoas. Porque eu sei que eu não vou cuidar bem daquela pessoa se eu atender ela a toque de caixa. Né? Na boiada, igual o pessoal brinca. Eu sei que eu não vou cuidar bem dela. E eu já entro no consultório pensando assim, cara, não vai ser o melhor que eu sei que não vai ser o melhor que eu vou dar. Às vezes no inconsciente, já entra frustrado, tipo assim, tá, vamos rapidão, vou passar esse antidepressivo aqui e ele que procure o psiquiatra. Uhum. Entende? E isso frustra porque faz com que a gente se desconecte do nosso propósito, daquilo que nos energiza. O propósito ele serve para nos energizar, para nos dar motivação. E acho que essa cultura, né, de não admitir o erro, e essa cultura de trabalhar por produtividade e olhando pouco para as pessoas e muito para a produtividade, acho que são as duas coisas hoje que talvez impactem mais nessa incidência de burnout, nessa incidência de suicídio. Seríssima. Uhum.
E claro, aí além de tudo isso, tem um profissional que acha que sabe de tudo, que acha que não precisa de ajuda, que acha que não precisa levantar a mão e começar uma terapia, e só vai colocando esse problema debaixo do tapete, né? Se eu não reconheço a minha vulnerabilidade ao tratar das pessoas, também não vou reconhecer que eu tô precisando de ajuda e precisando de terapia, né? Então, acho que tudo isso aliado faz com que a gente tenha esse cenário de saúde hoje ruim, né? Péssimo. Quando tu tava falando ali, fez a brincadeira que não é tanto assim, né? Porque todo mundo se depara com esse momento que quando sai da faculdade, olha, quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Me surgiu uma série de perguntas aqui. E aí eu não sei se tem como, assim, Gabriel, mas ao mesmo tempo, como é que eu faço então para identificar onde eu tô da alta performance e o que já passou do limite? Porque acho que, e principalmente o médico tem essa dificuldade, né? Porque ao mesmo tempo ele vê Exato. outros colegas trabalhando bastante, enfim, pô, ele A tem gente se aquele cara como compara. produtivo, A né? gente se compara muito. E tem como eu identificar isso? Perdão. Não, tranquilo. Tem como eu ter sinais, cara, isso aqui já não é mais alta produtividade, porque você também fala muito isso, saúde e alta produtividade. O que passa da alta produtividade e já começa, cara, não ter uma boa saúde no ambiente de trabalho? Tem como achar esse ponto ali? Cara, pior que tem. Eu brinco que a nossa energia ela é finita. A nossa capacidade de fazer coisas é finita. E a gente precisa de momentos de descompressão para se reenergizar. Para se conectar com algo maior do que você, o seu propósito. Para daqui a pouco fazer nada produtivo, mas só estar ali num ócio realmente para se preparar para o próximo momento. E quando a gente tá, enfim, né, nessa correria do dia a dia, a gente se esquece disso. E aí tem um momento que... Isso aconteceu comigo, cara. Um momento de acordar de manhã e isso é grave. Quando chega nesse momento é que já tá grave. E é muito comum. Eu acordo de manhã e falo assim, cara, eu não queria acordar. Eu não queria trabalhar, não queria ir pra esse plantão. Cara, isso aconteceu muito comigo, principalmente na pandemia. Que daí a gente tinha uma desculpa social pra trabalhar muito, né? Porque ninguém tava saindo mesmo de casa. Eu voltava pra casa, tinha um pouco pessoal aplaudindo na janela. A gente tava trabalhando muito. Então, existia uma desculpa social pra se passar do ponto. E eu, cara, eu falei, por que eu não quero levantar? Eu gosto tanto de fazer o que eu faço, por que não tá legal? Quando isso acontece é grave. Já passou do ponto, há muito tempo. Então, tem outros sintomas mais precoces, como, por exemplo, se ficar sem vontade de fazer o que gosta, os amigos chamam pra sair, o cara fala, putz, acho que eu não Já tô olha afim. pra outra agenda do outro dia, cara, não vai. Não vai rolar. Então, são sintomas que a gente precisa estar mais atento a isso, mas o mais importante, acho que independente de tudo isso, recomendo que todo mundo faça a sua terapia, sabe? Todo mundo se cuide e olhe para a tua agenda. Não é normal. Não é normal trabalhar mais de 50, 60, 70 horas por dia. Não é normal. A gente precisa ter momentos de lazer, né? Olha para tua agenda e fala assim, cara, em qual desses locais ali está minha atividade física? Isso tem que estar na agenda. Momento de atividade física, momento de lazer. Uma outra pergunta legal para se fazer é qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer? E é Tá difícil muitas fazendo vezes. isso? E muitas vezes as pessoas nem sabem qual que é o hobby delas. Cara, nem sei o que é. Eu acho que é ver televisão. Eu acho que é mexer no Instagram. Então, assim, vamos fazer essas perguntas, vamos se conectar em relação a isso. E, cara, procurar estar. Procurar ter um momento de terapia para se cuidar, para produzir autoconhecimento. Isso é muito importante. A gente vem de uma geração, né? Que a terapia é pra quem é doente já. Né? Os doidos, né? Que loucura isso. Aí o cara não quer se cuidar. E ao mesmo tempo também dessa geração que ter bastante coisa na agenda significa que eu tô trabalhando bastante, que eu sou produtivo. Sendo que hoje a gente começa cada vez mais a perceber que, cara, de fato, alta produtividade. E aí, claro, eu não tô tirando que em alguns momentos tu vai ter que dar um sprint maior. Talvez né? sim, Mas ser muito produtivo cara, eu tenho, naquele período de tempo, eu consigo realizar as coisas porque às vezes eu como empreendedor, aí são quase 8 anos, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente ficava 13, 14 horas na função, abrindo startup, às vezes virava a noite fazendo. Sim, final de semana todos trabalhando.
E faz parte, então, em algum momento ali, dependendo da situação que tu enfrenta ali, tem em alguns momentos que tu precisa, olha, só que em um certo momento eu vou ter que parar para cuidar, Precisa porque ter início, meio e fim, né, cara? chega um ponto que aquelas É. mesmas 13 horas tu fica lá metade do tempo procrastinando, tu já consegue ver que a tua produtividade Não é mesmo. não é a mesma, tarefas que tu demoraria 20, 30 minutos para fazer, fica às vezes 2 semanas na tua agenda porque tu não consegue. Então, também são muitos sinais para empreendedores, assim, que, cara, não adianta, o tempo que tu tá fazendo em agenda ali. Hoje, claro, a empresa cresceu, a gente tem mais pessoas no time, então isso colabora bastante para a gente ter uma função muito mais estratégica do que operacional. Mas hoje eu percebo assim que como teve essa mudança até para mim, assim, porque antes eu tinha um monte de coisa em agenda, chegava às 7 da manhã, saía às 19 e achava o máximo, né? Hoje, cara, respeitar ali, hoje eu sempre falo assim, e quem gosta dessa parte de saúde, eu tentei ser jogador num tempo aí, É mesmo? não deu certo, aí virei empreendedor. E aí sempre gostei. E aí, cara, sou fã do Joel lá também, escuto os podcasts dele. E esse lance da saúde, em primeiro, cara, faz muito sentido, porque quando eu comecei a colocar isso, cara, hoje, independente do que eu tenho que fazer, eu tenho que lá pelo menos fazer minha atividade física. E aos poucos eu fui percebendo o quanto isso me ajuda a ter Ah, disposição para o trabalho, né? cara, de novo, a energia ela é finita. Claro, faz sentido ter momentos que a gente vai se cobrar um pouquinho mais, vai dar um gás ali. Claro que vai ser super legal, mas tem que ter início, meio e fim. E a gente tem que ficar de olho no nosso limite. E nem todo dia a gente vai ser igual, tá? Tem Uhum. dia, o normal do ser humano é mudar, é pendular. Tem dia que eu vou aguentar fazer plantão, vai estar tudo certo, trabalhar várias horas seguidas. Tem dia que eu preciso ficar com a perna pra cima, fazendo nada, olhando pro teto. Tá certo, cara. O mais importante é se permitir, né? Se permitir se conhecer. E uma coisa que o Joel fala que é bem legal. Ele sempre pergunta assim, cara, tua atividade física tá na tua agenda? Teu horário de Uhum. atividade física tá na tua agenda? Cara, se não tá, é porque não é importante. Se não tá em agenda, não é Se importante, não né? tá na tua agenda, não é importante. O meu time lá da gestão DS sabe bem lá, tem lá os pontinhos certinhos da cara, que é treino, então evita. Claro, se acontecer alguma coisa específica, me avisa antes, que daí eu tento mudar pro horário da Exato, manhã. exato, exato. Mas é quase como se fosse um ritual, assim, pro cara conseguir se É o manter. teu ritual, cara. E a equipe tem que entrar nessa, né? E aí, pensando nas pessoas que a gente cuida, muitas vezes o médico ele vai ser o líder de algum time, né? No consultório, enfim, dentro do hospital. E faz sentido o líder estimular esse tipo de atividade ou de comportamento no teu time, né? Boa. A cultura, ela é dentro da empresa, ela nada mais é do que o reflexo do que o teu líder acredita, do que você acredita e principalmente o seu exemplo ali dentro. Uhum, Né? Não existe eu querer uma cultura de todo mundo fazer atividade física se eu não faço. Então a gente exato. primeiro tem que fazer o exemplo. Então, que comece por nós, né? Que comece com esse público que, enfim, muitas vezes está liderando times. E aí, aproveitando esse finalzinho, Gabriel, a gente, principalmente acredito também o público daí já é o B2B, então são empresas maiores, Exato. com bastante colaboradores, e só grande parte da nossa audiência é o médico, que geralmente a gente está falando de times, né, de ser Uhum. exemplo, é médico e secretário. Ah, Né? Então, perfeito. muitas vezes talvez não é o público que ainda é o foco do IJA, ou da IJA pode ser, não sei. Mas como é que eu, como médico, minha equipe que é só a secretária, como é que eu começo a trabalhar isso no... Porque até tu falou assim, pô, o médico acha que sabe de tudo, então por ser médico, cara, eu sei de saúde, mas é diferente essa questão da saúde do ambiente de trabalho, tem esses outros pilares que tu já comentou, sendo apenas essa equipe de 2 pessoas muitas vezes, assim. Como é que eu começo a olhar para o meu time? Tem sinais que eu consigo perceber dentro do meu ambiente de trabalho que a minha saúde no ambiente de trabalho ela não está boa? Para equipes menores poderem olhar isso também para os seus consultórios? Não, faz sentido, faz sentido. Hoje a gente, enfim, a gente tem mapeamentos, né, que a gente faz dentro das empresas. Aí sim, realmente empresas maiores, senta todo mundo no auditório, a gente faz um mapeamento da Uhum. galera, mais fácil. E aí tem assim um mapa e já saímos ali com estratégias. Nesse binômio, né, nesse pequeno time, não que não faça sentido a gente conversar, Uhum. daqui a pouco até faz sentido conversar e pensar em produtos nesse sentido, mas faz sentido, o que eu entendo é que, como é um time muito pequeno, muito reduzido, o líder ele tem, daí pensando de maneira geral, o líder ele tem a possibilidade de estar próximo do liderado. Sempre que o seu time é pequeno, faz sentido, ou melhor, não dá para dar desculpa que não tem tempo de estar próximo do liderado. De se conectar com ele, de entender, né, o que ele precisa, de entender as fragilidades dele. Mas para isso, a gente precisa, aí pensando no profissional médico, a gente precisa sair um pouquinho daquele pedestal que a gente tem. Uhum.
e de achar que tá tudo bem, que as coisas não acontecem, enfim. Então, acho que a gente precisa sair disso, se conectar com as pessoas, entender o contexto delas e tá atento mesmo. Seria esse o meu conselho de uma maneira mais simples. Cara, vamos estar atento. Vamos estar atento às pessoas que a gente tem. É um time pequeno, não tem por que não conversar, perguntar como é que tá a família, perguntar como é que tá a questão financeira, perguntar qual que é o propósito de vida, o que ela quer fazer de carreira, se está estudando, se quer estudar. Acho que isso ajuda a criar vínculo, criar confiança e tu vai ter um aliado do teu lado, não só um funcionário, né? Tu vai ter uma Boa. pessoa que vai estar contigo ali porque tu tá com ela, né, com essa pessoa. Então, E eu não sei se aqui vale um conselho também, Gabriel. Que eu acredito também que muitas vezes pode ser que parta muito do time também, porque às vezes a gente, como papel de fundador ou de legal liderança, isso. não consiga, ou às vezes não tá lá junto na linha Uhum, de frente, não uhum. consiga identificar, não, e quando pergunta como é que tá a saúde no ambiente, cara, Ah, pô, a tá gente tem uma bom, super cultura, tá? Uhum, uhum. Porque é o que tu, às vezes tu não tá mais ali no front, né? Exato, exato. E eu acho que já deve ter acontecido alguma forma de chegar empresas até aí, já porque algum colaborador chegou. Como é que tem como dar alguma sugestão, até pensando, porque a gente tem muito ouvinte que são as secretárias também, né? Boa, legal. Como chegar e falar isso pro meu líder, né? Porque a gente falou bastante do papel do líder nisso, mas de conseguir dar esse toque, sem parecer que tô em frio, tá ruim aqui, não consigo Uhum. mais trabalhar. Precisa ter coragem, né, cara? Que loucura isso, né? Pensando bem. Cara, será que eu posso dizer que tô me sentindo mais deprimido, eu tô me sentindo mais com menos energia? Será que eu posso falar isso? E na verdade, acho que sim, acho que, claro, tem que ter comunicação, né? Uhum. Comunicação precisa da outra pessoa também dar espaço e se permitir se colocar no local de ouvinte. Mas acho que faz sentido sim levantar a mão e, e, e pedir ajuda e comentar sobre a vida. Concordo muito contigo quando você diz que faz sentido. Não só o líder tem papel em relação ao desenvolvimento do liderado. O liderado ele precisa também entender e se conhecer, entender onde quer chegar para forçar, para puxar o líder para levar ela para aquele local. Então, isso vale inclusive nesse nosso binômio médico-secretário ali. Então, faz sentido a gente. Mas precisa ter coragem, né, cara? Precisa ter coragem. E, cara, daqui a pouco, se você tá num ambiente que não consegue reconhecer o teu momento de saúde, não consegue te dar as ferramentas para te ajudar a crescer, talvez esse não seja o melhor ambiente para você mesmo, né? Uhum. Talvez faça sentido reconsiderar se esse é o melhor ambiente para você estar. Muito fácil falar, tá? Muito fácil falar. É mais difícil fazer. É mais difícil, é mais fácil falar pro líder e responsabilizar o líder, falar, você tem que fazer mesmo, cara, isso aí, do que muitas vezes colocar isso no peito do liderado. Mas sim, concordo contigo. Tem que ter proatividade dos Uhum. dois lados, senão não funciona. A gente gosta muito aqui no podcast de trazer um pouco do que a gente vê do mundo tech, o que a gente faz lá. E, claro, são sugestões Sim. de gestão e passar, mas uma prática que eu lembro que a gente implementou muito cedo na gestão da S, que a gente vendo de fora, buscando um conteúdo, que são as práticas de one-on-one, né? Que é, One-on-one. muitas vezes, assim, eu Excelente. sei que tem essa proximidade, eu tô todos os dias ali médico e secretária, mas tu não cria um ambiente que tu Baita ideia. possa Uhum. conversar. Tipo, cara, e aí, dependendo, ela pode ser mais recorrente toda semana, ou pode ser 15 dias, ou uma vez por mês, que é onde é um tempo que geralmente, cara, 20% do tempo o líder vai falar e vai fazer algumas perguntas, e 80% do tempo O liderado o que vai, liderado vai vai puxar a pauta. trazer É isso aí. cara, quais são os 3 pontos principais que tu gostaria de conversar, sabe? Às vezes não sai muito, tá, o que tem que tirar do teu sono? Tu cria um ambiente que a pessoa vem, te traz esses problemas e tu começa a identificar, porque Cara, muitas faz vezes tu muito não tá sentido. mais muito ali na frente, Isso né? tem que ser ritual. É ritual. Ritual. Tem que São acontecer. aqueles. Ritual tipo assim, eu não tem que estar na agenda Tem e que eu, estar na e eu não agenda. posso desmarcar isso aqui. Essas aí são Exato. coisas que a gente não abre mão, assim. A gente vai tendo mais líderes abaixo da gente também, liderados, enfim. Cara, esses rituais aqui tu tem que seguir porque é a forma de tu conseguir estar sempre olhando de alguma forma mais preventiva pro que pode acontecer pra tua empresa, né? Exato, exato. É isso que define ritual, né? Ritual é isso, é religioso mesmo, não pode abrir mão. E o ritual do one-on-one, ritual do feedback, são rituais muito bacanas pra gente colocar em empresas, independente do tamanho dela, né? Independente do tamanho delas. Tem que ter espaço de fala. E muitas vezes é difícil você, na correria, tirar um tempo para isso. E se está organizado para isso, está estruturado para isso. E daí fica uma sugestão. É fácil aí para o líder, né, e para o liderado também, já vão para essa reunião de uma maneira estruturada.
Pro líder tem, é só botar no Google lá, estrutura de Uhum. feedback, tem vários fluxogramazinhos ali, vários modelos que dá para se utilizar de perguntas para poder direcionar esse papo. E alguns, inclusive, com tempo, né? 5 minutos de quebra-gelo, 10 minutos ali para perguntar. Enfim. E para o liderado, como você falou, leve pautas, né? Puxa, é a responsabilidade do liderado que o tema do feedback. Então, se prepare para essa reunião e leve essas pautas. Não, faz muito sentido. O pessoal lá da equipe fica sempre louco comigo, né? Que daí durante o podcast eu penso, pô, gente, ó, lá no nosso... Porque a gente tem um portal de educação também. Uhum. Eu sempre prometo um conteúdo. Agora eu anotei aqui para não esquecer de falar para Carol que a gente tem esse material de one-on-one também lá. Para os nossos clientes a gente passa para fazer essa parte de gestão que a gente acha. Então, pessoal, quem está escutando o podcast aí, vai lá depois no nosso portal de educação, a gente vai deixar um materialzinho sobre one-on-one, de como implementar essas reuniões. Foi combinado, tá? A gente... Boa. E aí, a gente tá... Cara, nem viu o tempo passar aqui, já estamos mais de 45 minutos conversando. Sério, cara? Caramba. E... Nossa, deixa eu falo bastante. Não, mas cara, a ideia é essa, a gente bater um papo e desmistificar muita coisa também, acho que é super importante. Legal. E aí, pensando também no trabalho da IJA, né? Porque a gente, como líderes de organização, muitas vezes a gente tava falando um pouquinho de mudar essa cultura também, porque a gente olha muito para a saúde, pensando em ter o plano de saúde lá, e eu tô fazendo lá uma ação de vez em quando, lá laboral, e isso aí é saúde no mundo de trabalho, né? E essa cultura, ela vem mudando, as pessoas vêm entendendo isso, essa individualidade também. Cara, tem pessoas diferentes aqui, com caixinhas diferentes aqui, que esse cara ele tem que olhar para essa questão da saúde física primeiro, certo. O outro tem a saúde financeira lá na frente. Como é que esse trabalho preventivo que vocês fazem, assim, como é que eu me preparo para não ter esses problemas? Como é que geralmente vocês agem isso dentro das organizações? Boa. A gente gosta bastante, a gente usa bastante a metodologia do VBHC, né? Para quem não sabe, é o de saúde baseada em valor, né? Value-Based Healthcare. Então, a gente coloca essas pessoas que a gente está cuidando em linha de cuidado. Todo mundo entra em alguma linha de cuidado. Nem que seja uma linha de cuidado de medicina do estilo de vida ou de alta performance, enfim. Em alguma linha de cuidado, ou uma linha de cuidado de doença mesmo. Em algum momento você vai estar em algum protocolo, em algum fluxo de trabalho direcionado para o que você precisa para o seu momento de vida, né? Dentro daquela linha que a gente conversou, né? De diferentes pessoas e diferentes atuações. E então então a gente trabalha bastante com o VBHC e a gente entende a saúde preventiva como uma saúde proativa. O que é isso? O sistema de saúde precisa trabalhar em prol do usuário. Então a gente entende que a gente não pode ser passivo ao retirar atritos do sistema. A gente usa muito como exemplo a Nubank. Nubank fez isso desde sempre, né? Deixa eu entender qual é a dor do meu usuário, onde é que está o atrito dele. A Cris Junqueira, ela brinca que quando ela trabalhava no Itaú, o principal motivo das pessoas ligarem para o Itaú era para saber o saldo. Imagina que só, sei lá, 10, 11 anos atrás, a gente ainda ligava para saber quanto é que a gente tinha de saldo no cartão de crédito. Agora é impensável fazer isso, né? Eu não pensa nem mais ir no banco. Tá louco, né? Imagina, ir no banco, pegar fila. Eu lembro do meu pai trabalhando, assim, que às vezes eu acompanhava ele, assim, parte da função dele era levar coisas no banco. Ir lá e conversar, levar os cheques, levar as coisas. Cara, era um ritual que ele tinha, que tinha que ir no banco. Exato. E por que a saúde não pode pensar assim? Por que a gente tá pegando uma pessoa que tá doente, a gente se esforça um monte, deixa ela estabilizadinha depois de uma internação numa UTI no hospital, deixa o remédio dela assim, ó, bonitinho, dieta no hospital perfeitinha, índice glicêmico bom, colesterol bom, tudo bom, e aí você larga essa pessoa para casa e deixa ela a Deus dará. Por que a gente não tá em cima dessa pessoa, reduzindo o atrito dela, descobrindo o que ela precisa? Essa proatividade, ela é muito importante, a gente precisa usar a tecnologia para não ficar muito cara. Então, isso que a gente já faz hoje. A gente usa os dados em saúde, a monitorização contínua que a gente faz dos nossos usuários, para poder, de maneira proativa, identificar onde é que estão os atritos do sistema e retirar da melhor maneira que a gente pode. Qual que é o atrito? O atrito é marcar exame? Toma aqui uma concierge, uma assistente pessoal de saúde, para te ajudar nesse processo. Né? É adesão no tratamento, navegação de enfermagem. E fazer isso de uma maneira... Aí é o segredo, né? Aí a fórmula mágica é fazer isso de uma maneira eficiente, que dê lucro. Aí isso aí a gente não conta. Mas o sistema de saúde precisa pensar e conversar mais sobre isso, né? Como outras indústrias estão fazendo.
Isso a gente não, ó, isso ainda a gente não combinou, mas foi exatamente, cara, muito, né, olhando para essa dor também que a gente, quando a gente pivotou a gestão DS ali, que era só um prontuário de gestão. A gente não combinou, mas deixei a bola quicando ali. Por isso que eu já te contei um pouquinho o que a gente fazia antes ali. É. Foi muito nessa linha de CRM que a gente começou a olhar para a plataforma, né? Exato. Porque a gente percebeu que era uma dor real, que era do nosso sócio, do David, que ele olhou, poxa, eu tenho uma base de pacientes aqui. E claro, a gente está falando de saúde preventiva, eu vou falar um pouquinho de questão estética aqui, mas ele tinha uma base de pacientes que o paciente podia fazer uma série de outros procedimentos com ele não conseguia fomentar isso de forma... Era muito reativo. Quando Perfeito. a pessoa tinha que lá ligar e aí o que a gente pensou? Por que não ter sempre mais um passo lógico para o paciente quando ele deixa a clínica? Porque muita coisa às vezes era feito para trazer um paciente novo para a clínica, mas depois que aquele paciente já era da clínica, não se mandava mais nada, enfim. Então, a gente se destacou bastante justamente por criar essas trilhas. Cara, Exato. E aí o pessoal fala, mas aí é médico marqueteiro. Cara, não, sempre foi baseado na educação. Exato, porque exato. muitas vezes tu tá ali numa consulta e ou eu tô com algum outro problema na cabeça, ou tem muito termo que eu não lembro, que eu não vou depois lembrar. E aí o paciente tem uma série de coisas que ele tem dúvida e ele não lembra. E aí sempre foi muito baseado em material educativo. Então, o que é normal acontecer, o que não é. Isso aí já vai tirar um atrito lá da tua recepção de estar toda hora tendo que responder coisas que são... quando é que é para fazer o retorno? Então, já tem aquele acompanhamento. Antes do paciente pensar em ligar, já recebe o WhatsApp, já recebe um e-mail, né? E aí, no final daquele ciclo, olha, o efeito está no final, ou agora tem que fazer um retorno, ou fazer uma nova aplicação. Então, foi através de um viés educativo, mas claro, gerando lucro, tem mais pacientes na tem clínica, que gerar a máquina, claro. tem mais indicação, né? Então, foi algo que a gente também olhou muito isso pro paciente, né? Não, faz muito sentido. Até porque a gente não tá vendendo alguma coisa ruim, né? A gente tá vendendo saúde. Uhum. Por que a gente tá perdendo a oportunidade de daqui a pouco ter esse cara, que já é o meu cliente, próximo a mim, e usar essa jornada de relacionamento com o meu consumidor, com o meu cliente, de uma maneira bem próxima, né? E isso que a gente fala de proatividade, não... pode até parecer novo na saúde, pode daqui a pouco criar esse viés assim, marqueteiro e tal, mas já é velho em outras indústrias, né? O conceito do CRM, que não é o CRM médico, mas do CRM de gestão mesmo, da base da carteira de clientes, é algo muito antigo e que a gente precisa olhar mais para esse processo mesmo, é verdade. E eu não lembro exatamente o nome do teu artigo, a gente estava falando antes ali, porque vocês na Índia sempre vinculam muito a questão da alta performance, de ter mais produtividade, consequentemente a empresa vai ganhar mais dinheiro também. Se essa conta, e pelo que a gente conversou durante todo o nosso papo ali, ela fecha, a gente consegue mostrar isso, vocês têm lá os cases de vocês também, Exato. De como o trabalho, vocês atuam dentro das organizações e elas se tornam mais produtivas. Mas eu entendo ainda que poucas empresas, eu acho que ainda estão olhando para isso, né? Quais são esses desafios que vocês têm encontrado aí? Porque, cara, se a conta fecha, por que o pessoal não procura e não faz isso? Cara, eu acho que não faz porque... pensando em operador de saúde, né? Hoje é um operador de saúde, o plano de saúde, ele tem tanta torneira aberta que ele não consegue parar e se dedicar a fazer o que a gente faz. Cara, é muita torneira aberta mesmo. É gente indo na emergência presencial de maneira desnecessária. É internação que não precisava. É cirurgia de coluna que não era para fazer. Cirurgia bariátrica que daqui a pouco a gente podia ter um... Então, assim, tem tanto gargalo tão caro. Negociação com a indústria farmacêutica para comprar quimioterápico. São muitos gargalos. Então, pensando na operadora, é difícil para ela hoje, na maneira como a gente construiu o nosso sistema de saúde, é difícil para ela parar e fazer o que a gente faz. Né? Não adianta. E daí por isso que faz sentido a gente pensar no empreendedorismo via startup. Porque a gente consegue endereçar uma dor específica, a gente consegue dedicar tempo e energia de um time para isso e transformar isso com tecnologia em algo escalável, errando, aprendendo, usando a metodologia Lean, né? Que é aquela metodologia de testar rápido, errar rápido, corrigir rápido e crescer rápido. Então, a gente... hoje a operadora de saúde ela tem essa dificuldade. Muitas olham para isso, mas acaba sendo muito raso, como você falou, né? Não vou fazer uma campanha, vou fazer um workshop, ou então faz pior, reduz acesso, o que é um grande problema. Como é que eu reduzo o custo de pedir exame no especialista? Eu reduzo o acesso do meu usuário ao especialista. Eu coloco uma barreira para ele. E daí vai na contramão daquilo que a gente conversou agora há pouco. Você conversou sobre a gestão DS,
ou a gente falou do Nubank, a gente está criando atrito para o meu usuário nesse sistema. Ele vai começar a não gostar da gente. E hoje o plano de saúde ainda é uma das coisas mais desejadas do brasileiro. Né? O que o brasileiro quer? Casa própria, plano de saúde, viajar, enfim, tá lá. Mas será que vai ser assim para sempre, né? Será que o próximo objeto de desejo não vai ser realmente cuidar da sua saúde, realmente cuidar atingir seus objetivos de saúde de uma forma fácil, proativa, que é o que a IJA faz? Acredito que sim, né? Senão... Espero que sim. Não estaríamos nesse crescimento aí, né? Exato. Mas e também eu até estendendo a pergunta ali pro próprio empresário, né? Pro líder de uma empresa, assim, porque eu vejo que ainda não se tem essa grande preocupação de todos os empreendedores, do empresário nessa parte. E até uma parte do nosso público aí que nos escuta bastante, assim, são ou administradores de grandes clínicas, de hospitais, até empreendedores na área de saúde também. Só que a gente, como empreendedor, que às vezes, quando a gente trata desse tema de saúde, a gente falou da one-on-one antes também ali, às vezes fica muito no quali, né? No qualitativo. Putz, e a gente, legal. como gestor, a gente gosta muito de indicador, de número. Pensando nesses gestores também, assim, Gabriel, tem como a gente conseguir entregar esses números de performance? Vocês conseguem mostrar isso? Com certeza tem. Inclusive, a gente faz um cálculo de ROI, tá? Que é retorno sobre investimento. Então, a gente mostra na ponta do lápis ali quanto que a gente economizou de dinheiro naquela empresa. Caramba! E os nossos resultados são muito bons ali. Dependendo do segmento, né? O nosso ROI hoje varia de 1,8 a 2 em um ano de atuação. Então, a empresa bota R$100 por pessoa, por exemplo, vai voltar para ela líquido R$200 por pessoa, por valor que ela investiu. Por quê? Porque a nossa jornada é digital, a pessoa não precisa se deslocar do trabalho para poder fazer a consulta, os afastamentos a gente tem reduzido bastante, pelo menos 30% nas empresas que a gente entrou. A gente reduz o quanto que o plano de saúde vai se reajustar de um ano para o outro. Tanto que no ano passado o reajuste do plano de saúde foi de 30%, em média no Brasil. Altíssimo. Ninguém cresceu 30% para ter um reajuste de 30% na segunda coisa mais cara da folha salarial, né? Então, a gente tem Então, esse e outros elementos que a gente usa para comprovar para a empresa que, cara, investir... A gente não está gastando saúde, está investindo em saúde e esse investimento volta para você. Tem aí uma coisa um pouquinho mais técnica dentro da calculadora de ROI. A gente consegue avaliar, no retorno sobre investimento, a gente consegue avaliar uma taxa interna de retorno. O que é isso? É quanto que aquele dinheiro rendeu enquanto ele estava sendo aplicado. Tá? Basicamente, como se fosse, por exemplo, numa taxa Selic, assim, ou numa ação, quanto aquele investimento virou no final do tempo. E a gente consegue avaliar, fazer essa taxa interna de retorno do que foi economizado da empresa. E a nossa taxa interna hoje ela é muito próxima da Selic. Então, investir em saúde na sua empresa, dentro de um programa como o da IJA, é quase igual a colocar o dinheiro na Selic. Entende? Entender como investimento, né? Realmente assim como o cara vou pegar em FII aqui, vou pegar agora o Bitcoin estourando de novo. Exato. Tenho também investimento em saúde, né? Exato. Cara, até tu falou um ponto ali que pra mim é fundamental, porque tu falou em economizar também, não é só ganhar, né? Porque até o Julian da Aldous, ele fala muito isso, porque R$1 que tu economiza é R$1. Agora, muitas vezes R$1 que tu consegue em receita não é R$1, porque tu tem uma série de outros custos embutidos ali e ele não vai ser R$1, né? Então, o quanto isso faz sentido também para as organizações, né? Não, realmente, isso é muito real. Economizar é melhor do que gastar, é melhor do que ganhar. Loucura pensar isso, mas é real. A gente... é torneira aberta, né? Então, muitas vezes tem coisas, inclusive, que a gente não consegue hoje medir, mas que a gente sabe de maneira subjetiva, qualitativa, que está melhorando nas empresas, que é, por exemplo, o presenteísmo. É o cara que está ali, vai trabalhar e bateu ponto, bonitinho, tá com a tela ligada, 8 horas de trabalho de tela ligada, mas o cara está produzindo nada. E daí a gente vai perguntar depois nas empresas, a gente faz pesquisas quali também, né, para startup, né? A gente quer sempre estar melhorando, aprendendo. A gente passa pesquisa quali também nos nossos clientes de tempos em tempos. E existe uma percepção de que a produtividade melhorou naqueles setores, né, que a gente entrou e que a gente atuou. E outra coisa legal que aparece também é o senso de comunidade. Como o seu coleguinha do lado está cuidando mais da saúde,
como ele tá fazendo atividade física, como ele... Enfim, cara, tô perdendo peso, não vou sair pra comer o McDonald's agora no almoço. Eu também não vou fazer isso. No Né? ambiente ali, O ambiente molda demais o indivíduo. E então, também é outra coisa que a gente não consegue hoje colocar na calculadora de ROI, mas que subjetivamente a gente está aferindo também. Boa. Eu sempre brinco aqui nos nossos programas que a gente aproveita para trazer os especialistas para fazer perguntas que a gente gostaria de saber, né? Para nossa empresa também, para nos ajudar. E aí a gente já está encaminhando agora mais para o final, Gabriel. Mas uma coisa que até queria saber se vocês têm esses cases, porque principalmente a gente já tinha essa questão do modelo de home office, né? Uhum. E agora, pós-pandemia, veio muito forte, uma série de empresas mudaram, algumas estão retomando o modelo, voltando mais para o presencial, porque a produtividade caiu, Exato. outras não, conseguem comprovar que não caiu. Num primeiro momento, claro que era muito bacana também, porque a pessoa não tinha mais aquele estresse para se deslocar também, só que agora também a gente está vendo que às vezes essa pessoa, por estar em casa, o ambiente da casa virou um ambiente de trabalho, né? Tem alguns pontos legais para refletir sobre essa questão de home office também, Cara, pontos positivos, negativos que vocês estão vendo. E tem uma coisa bem interessante. Hoje, na nossa análise, a gente avalia também, dentro da saúde social e financeira, a gente avalia risco de isolamento social. Porque, enfim, como a gente falou... Até abrindo o papo lá, né? É um fator relevante para a longevidade. E a gente avalia isso de maneira objetiva. E a gente hoje consegue cruzar esses dados com um modelo de trabalho. Na nossa população hoje, não existe uma relação direta de isolamento com o modelo de trabalho. Pelo contrário, em algumas empresas, a gente observou o contrário. Pessoas que saem do trabalho, estão indo para o trabalho, se sentem mais isoladas, mesmo vendo pessoas do trabalho. Caramba. Porque você não está socializando no trabalho. Não conta como socialização. Né? Aquele momento que você está ali com seu colega, até em certa escala conta, mas aquilo que realmente importa, que é criar vínculo, criar amizade, acontece depois do trabalho. Mesmo que seja com o teu colega do trabalho. Né? Falei trabalho 1000 vezes. Trabalho. Mas pra você falar, não, esse meu colega de trabalho virou amigo, é porque você está saindo depois das 6 que você vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho com essa pessoa e vai criar vínculo. E então dá pra gente criar, assim, culturas no home office, mas qual que é o desafio, tá? Aí falando como empreendedor. Se cultura é exemplo, se cultura é proximidade, alinhamento com o propósito da empresa e com aquilo que o líder acredita, como é que eu transmito isso na distância? Né? É muito mais difícil, é muito mais desafiador. E acho que é uma pergunta que, não sei se já tem uma resposta clara para isso, mas eu acredito que não. Né? A gente tem que aprender mais sobre isso. Então, talvez o desafio maior hoje para as empresas seja imprimir a cultura da tua empresa mais do que oferecer saúde. Ainda mais com toda a tecnologia que a gente tem e toda a liberdade que a gente tem hoje legal de fazer telemedicina e telesaúde. Então, acho que esse é o grande desafio. Aí, imprimir a cultura da tua empresa à distância. Difícil isso, né, cara? Exato. Não acho fácil, não acho simples também, não. Eventualmente, não dá. Em alguns pontos, acho que não dá mesmo. Tu tem uma limitação, né? Hoje a gente passa um pouco por isso, não sei como é que vocês trabalham lá na IJA, lá se o modelo é híbrido, é remoto, é presencial. A gente tem uma parte do time presencial, a gente tem uma parte do time remoto, e é um desafio, né? Tu conseguir levar a cultura do presencial pro remoto, as coisas... Porque se fosse ou todo mundo remoto, aí todo mundo se adaptava àquele formato, se fosse todo mundo presencial, tu consegue passar isso. Então é um desafio pros gestores. E pra gente encerrar aqui, Gabriel, a gente tem sempre como nosso programa se chama Prontuário de Gestão, né? Então a gente fez essa brincadeira aí com o mundo médico, que prontuário basicamente, aí tu sabe melhor do que eu, né? Mas a ideia é a gente conversar, você faz uma série de anotações e geralmente ao final de uma consulta sai com uma prescrição. Sai com uma conduta. Sai com uma conduta a ser realizável. E aí quando a gente fala de saúde no ambiente de trabalho, e aí pensando principalmente aí tanto para os empreendedores que nos escutam, para o médico que é um empreendedor também, tem alguma prescrição assim que se possa dar para como melhorar ou como prevenir toda essa questão de saúde no ambiente de trabalho para suas equipes? Não, é bem fácil, é só contratar aí. Boa. Não, tô brincando. Devolvi a bola. Não, é só contratar a gestão DS, né, pessoal? O pessoal tem benefícios bacanas para você. Ouvinte? Não, mentira. Podia ter uns cupons de desconto, né? Não, vamos com uns cupons de desconto mas aí. depois passa pra gente lá, a gente coloca na descrição lá do episódio Isso. Mas de receita, eu acho que, vamos lá, entender saúde como investimento,
estar próximo dos teus liderados, criar rotinas e fomentar uma cultura saudável, né? Cultura de respeito. E estar de olho, se preocupar bastante com as nossas vulnerabilidades e também das vulnerabilidades das pessoas que a gente lidera. Então, acho que esses são essa prescrição para não só um ambiente saudável, mas acho que uma vida saudável, né? Boa. E se for citar o Joel, botar lá saúde, família, trabalho. Perfeito. Lembrar dessa ordem e não trocar essa ordem, pelo amor de Deus. Boa. Gabriel, quiser deixar alguma mensagem final, cara, como é que também o pessoal faz para te encontrar, Boa. nas tuas redes? Não sei se nas tuas redes também tu compartilha mais conteúdo sobre a saúde no ambiente de trabalho. Como é que faz para encontrar a Ija também? Pode ficar livre aí. Beleza, vamos lá então. Então, o meu @ é Gabriel Drummond, com M só. F, Gabriel Drummond F. E o da Ija é @Ija Saúde. Sigam a gente lá nas redes sociais, a gente está sempre falando sobre esse tema. E obrigado pelo convite. Baita papo. A gente que agradece aí, Gabriel. Obrigado, porque não é todo dia que a gente acha um médico PM. Médico PM. Não é policial, Policial viu, militar. gente? Product Manager Pelo que a gente amor achou de lá na descrição do Gabriel mais antiga lá. Seria um péssimo policial. Cara, obrigado mesmo pela tua participação aqui com a gente. Boa. É sempre para conhecer empreendedores, conversar, bater papo, enfim, a gente adora isso e levar de alguma forma isso para os nossos ouvintes, que gerar algum insight lá para o consultório, para a clínica, para que consigam trabalhar melhor ali a sua gestão. Essa é a nossa missão aqui na Gestão DS. Então, pessoal, obrigado aí por estarem com a gente em mais um episódio. Não esqueçam de ativar as notificações do Spotify. O time sempre me cobra isso de pedir pro pessoal lá. Ativem para agora a gente durante os episódios da segunda temporada aí, para vocês saberem de antemão quando vai sair. Nos sigam lá nas redes sociais, @GestãoDS, @Prontuário de Gestão. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.